Aleluia! Durante 16 dias, meia hora por dia, estaremos estudando o Salmo 91 com a assistência do Espírito Santo, versículo a versículo. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Estes estudos são um oferecimento dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Salmo 91, versículo 8. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Como é importante saber que é um Deus que faz justiça nessa terra. Vemos que Asaf, no Salmo 73, ele quase entrou em depressão ao ver que estava buscando o Senhor com sinceridade e os ímpios desobedecendo a Deus, e parecia que tudo estava dando certo. Veja, há uma recompensa e muitas vezes este pagamento não acontece imediatamente. O pecado não é castigado imediatamente, senão a alma do homem não estaria tão disposta a pecar. Mas como existe uma semeadura e colheita, e muitas vezes alguns pecados só serão julgados no juízo final, algumas pessoas estão dispostas a pecar, pois não veem nenhum efeito dos seus erros. Muitas vezes Deus está procurando levá-las ao arrependimento e elas estão teimando com Deus, não é? O que nós vemos é que muitas vezes isso acontece de tempos em tempos. Embora o ímpio se levante como uma grande planta, uma plantação enorme, o justo verá sua queda. Homens como Herodes, que eram poderosos e pareciam ser donos do mundo, mas que logo após ali fazer alguns atos contra João Batista, contra o Senhor Jesus Cristo, logo foi comido de bichos e foi devorado e morreu de repente de uma maneira como um animal. Assim vemos que o justo verá a recompensa dos ímpios. Podemos ver que a palavra de Deus é verdadeira, não somente pelas transformações que ela produz na vida daqueles que creem, mas também como está a vida daqueles que não creem e daqueles que se afastam. A Bíblia mostra o caminho daquele que desviou-se do Senhor. Em Lucas capítulo 15 fala do filho pródigo que deixou a casa do pai e no primeiro momento parecia que estava se divertindo muito, mas logo veio uma colheita horrível e ele perdeu tudo através das suas decisões, orgias e companhias erradas. Vemos, amados, que o pecado muitas vezes não é exposto imediatamente, mas mais cedo ou mais tarde ele vai ser exposto e pago, se não aqui nessa terra, no juízo final. Vemos que muitas vezes se levanta um grande ditador, uma pessoa maligna, o tempo passa e parece que nada está acontecendo, mas existe um tempo para semeadura e colheita. De Deus ninguém zomba, o que o homem semear, isso ele colherá. Um agressor injusto, ele vai acabar sendo impedido de cometer violência. A Bíblia diz que o homem que pelo excesso de malignidade morrerá cedo, ele acaba sendo destruído. Pessoas que cometem crimes contra a humanidade. Vemos então que a recompensa dos ímpios fala da justiça de Deus. Deus é um Deus cheio de misericórdia para com aquele que se arrepende e recebe graça. Mas Deus é um Deus que se ira e é um Deus que julga a terra. Deus é um Deus justo e não permitirá o erro prosseguir, pois isso criaria uma destruição total. Então há um limite. Como o Senhor coloca limites no mar, assim também coloca limites nisto. Muitas guerras que foram travadas, muitas vezes de um lado tinha uma causa justa e consequentemente venceu o mal. Vemos como Davi venceu Golias, como Josué conquistou a terra prometida contra os idólatras. A justiça de Deus declara que a maldade não triunfará, que os seguidores de Hitler
neste mundo não vencerão. Governos comunistas cairão. As trevas não extinguirão e não prevalecerão contra a luz, de João 5. Então esse versículo aqui do Salmo 91 deixa claro que somente contemplaremos os acontecimentos. A palavra somente revela que temos uma proteção, né? Apenas vamos ver, mas não vamos experimentar este mal. Seremos guardados do mal e também veremos como Deus vinga nesta terra, pois a vingança não pertence a nós, mas a Deus. Deus é um Deus que tem direito de fazer vingança e justiça. É claro que Ele não quer que ninguém se perca e seja destruído, mas antes que o pecador se arrependa e venha a salvação. Mas pela teimosia e pela obstinação e pela malignidade, muitas vezes são ceifados na tenra idade, morrendo jovens, porque estão ali realmente sendo canais de destruição, e o inimigo vai entrando e acaba matando a pessoa mais dia ou menos dia. Então, o inimigo é um mau patrão. Ele entra na pessoa fazendo promessas, pactos, mas ele não cumpre, ele não é fiel, ele não tem isto, né? Nenhum amor pelos seus cavalos, súditos. E o que ele faz é que no momento que ele usa, ele descarta, ele mata, ele destrói aquela pessoa aos poucos. Mas o Senhor Deus vai nos dando vida e vida com abundância. Ele vai nos levando de glória em glória. Vemos que somos separados. Deus não permitirá que o ódio dos nossos inimigos nos mude, nos toque ou nos derrube. Em Isaías 54:15 diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. O ímpio enraivece-se contra o justo, faz planos malignos, mas o Senhor não entregará na sua mão. É certo que muitos mártires morreram na mão dos malvados, mas foram promovidos a cidadãos dos céus. No piscar de olhos, eles estavam com o Senhor no paraíso, e aqueles que o mataram certamente vão pagar por isto. Vemos que o Senhor protege aqueles que nele se refugiam. Vemos nessa passagem bíblica que nossa fé está no Senhor, e às vezes veremos a paga, né? Realmente a recompensa do ímpio. Olha lá, somente com teus olhos olharás. Veja, você observará, você vai aprender com os erros dos outros, para que você não passe por isso. Você vai ver o que acontece com aquele que briga com a palavra, que se afasta da palavra, que pisa no sangue de Jesus. Você vai ver o que acontece, eles irão caindo como Jonas, e logo a todos será manifesto o seu desvario. Aquele que rejeita a disciplina, a palavra, vai se tornando cada vez mais tolo e escravo da sua carne, e cada vez vai retrocedendo. O ímpio que teima e desprezar a Deus se tornará evidente à sociedade como uma pessoa tola. Mas aquele que se entrega ao Senhor se tornará cada vez mais sábio, forte e restaurado pela graça. Vemos que muitas vezes as pessoas pensam que podem zombar de Deus, a sua palavra, desprezarem a misericórdia de Deus, rejeitarem os seus profetas e as pregações genuínas do Senhor sem nenhuma consequência. Mas podemos ver pela palavra de Deus que não existe como você semear desprezo a Deus e não colher. A Bíblia diz em 1 Samuel 2,30 que o Senhor vai honrar aqueles que o honram, mas aqueles que desprezam o Senhor serão envelhecidos, ou seja, serão como sal debaixo do pé das pessoas, serão desprezados, serão ignorados, serão vistos como pessoas tóxicas e desprezíveis. É assim, elas vão decair diante do conceito das pessoas, elas serão envergonhadas também. Vemos que muitas vezes pessoas se levantaram contra aqueles que eram fiéis ao Senhor, e eram em maior número, tinham força, potência, condição, tecnologia, mas perderam a batalha. Porque quando Deus é com o pequenininho, quando Deus é com uma pessoa, não há quem possa derrotá-la, nem faraó, nem gigante, nem exércitos nessa terra. Aquele que vem contra um ungido e tenta tocar no ungido, está tocando na menina dos olhos do Senhor.
O Senhor diz: não maltrateis os meus profetas, não toque nos meus ungidos. Vemos que, como diz em Mateus 5,18, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mesmo que os cristãos não tenham utilizado o Salmo em todo o seu potencial que nós vemos aqui, a verdade ela nunca vai passar, nunca vai perder a medida do seu poder. O justo verá, contemplará a queda do ímpio. Ele ora, ele intercede, ele não se vinga não. O justo não quer a queda de ninguém, não quer ver ninguém pagando, sofrendo. O justo ele intercede, ele quer o arrependimento. Como diz em Ezequiel 22:30, eu esperei que tivesse alguém na brecha, intercedendo por esses rebeldes, para que eles não tivessem que pagar pelo seu pecado, pois está chegando a hora da cobrança. Eu não quero que eles morram, que sejam destruídos. Então eu procurei alguém na brecha, mas não encontrei ninguém intercedendo. Em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz que nós devemos orar por todos os homens. Jesus, lá em Mateus 5, 39 e 40, ele diz: olha, ore por aqueles que te perseguem, abençoe e não amaldiçoe. Então, aquele que teme ao Senhor não vai fazer feitiçaria, nem vai se vingar, nem vai desejar o mal, mas é certo que o mal virá para aquele que praticar o mal sem arrependimento. O grande problema desse temor, e que vivemos nessa época final, não é apenas o pecado, mas a iniquidade. É quando a pessoa peca e não se arrepende, o tempo está passando, ela não se arrepende. Isso faz com que ela endurece o coração e não vê mais malignidade, nem motivo para confessar e se arrepender. Ela fica tão cegada, endurecida pelo pecado, pelo engano do pecado, que ela só vê erro nos outros. E ela vai se tornando uma pessoa perigosa, porque ela não consegue mais se arrepender. Ela passou da linha do arrependimento e o que acontece é que ela vai se tornando cada vez mais vulnerável à colheita. O que vemos que o destemor é pior que o pecado, pois todos nós erramos, falhamos, pecamos, mas logo nos sentimos desconfortáveis, a paz some. E nós confessamos, vamos para debaixo do sangue de Jesus, pedindo misericórdia. Mas o destemor faz com que a pessoa brinque com o pecado, esconda o pecado e continue pecando. Esse tipo de pessoa é realmente alguém que está muito comum. Vemos que essas pessoas que zombam de Deus são maioria. Pastores que brincam com a palavra de Deus e mercadejam com a palavra de Deus sem nenhum temor. Pessoas que, tendo ouvido a palavra de Deus, ignoram, desprezam não só o pregador, mas a mensagem. Jesus disse: olha, aquele que te ouvir, ouviu a mim, aquele que te receber, recebeu a mim, mas aquele que te rejeitar, está rejeitando a mim. Muitas vezes a pessoa pensa que é apenas a opinião do pregador, que é apenas o ponto de vista do pregador. Mas muitas vezes o pregador está na unção e direção do Espírito Santo, pregando, e é o próprio Espírito. O Senhor diz: naquela hora não será vós, mas o Espírito Santo que fala através de vocês. É muito sério. Devemos pedir perdão ao Senhor todas as vezes que o desprezamos e o rejeitamos, quando Ele falou através de algum pequenino e nós pensamos que era a pessoa. Porque desprezar a pessoa tem perdão, mas desprezar o Espírito Santo não tem perdão. Muitas vezes, quando pecamos contra a mensagem e não nos arrependemos, estamos cometendo o pecado da blasfêmia do Espírito Santo. Veja só que, quando Jesus Cristo estava operando milagres, eles disseram: não é o Espírito Santo que está falando na vida dele nem operando, é o demônio. E quando ele disse: olha, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, isso não há perdão. Então muitas vezes o que acontece é que a pessoa não consegue separar o profeta, que é imperfeito, da profecia. E muitas vezes Deus está falando através do profeta. E a pessoa despreza o que Deus está falando e zomba daquilo. Na verdade, se ela o fez por ignorância, ela vai se arrepender mais dia ou menos dia. Ela vai pedir perdão. Mas se ela realmente blasfemou contra o Espírito Santo, ela vai achar que ela está certa depois de 2, 3, 4, 10 anos. Ela não vai se arrepender. Ela vai achar que quem está errado é o pregador, que ele é salgado, que ele não tem amor. Ele vai endurecer o coração. Que isso nunca vai acontecer comigo e com você.
Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ter um coração sensível, pois a ovelha conhece a voz do pastor, e de maneira alguma seguirá estranhos, e discernirá que a palavra que ataca a nossa carne, o pecado, deve ser aceita. Quem tem que mudar somos nós, não a palavra. Devemos ser humildes, receber a palavra com mansidão, com todo temor e tremor, recebendo a palavra com muita humildade, na intenção de praticá-la. Vemos então que o Senhor irá galardoar aquele que o teme e que faz a sua vontade, mas tribulação e angústia sobre as vidas daqueles que são rebeldes, que teimam nos seus pecados e não se arrependem, que permanecem zombando da palavra de Deus, rejeitando o seu conselho. Aqui ele está dizendo que nós veremos com os nossos olhos. Isto é, o Senhor mesmo, mais dia ou menos dia, mostrará aquilo que é dele. Não importa, Deus não faz exceção de pessoas, nem respeita títulos, mas você sabe, olha só, não importa quem discuta, não tem dois Espíritos Santos, um dos dois está na carne, outro é o Espírito, né? Tem interpretação e revelação da palavra. Não importa quando dois discutirem, Deus defenderá a sua palavra e mostrará aonde está a sua palavra. Se uma pessoa diz, olha, isso é pecado, a outra diz, não, isso não tem importância, isso não tem nada a ver. O tempo vai passar, o tempo vai passar, o tempo vai passar. Deus provará que a sua palavra é verdade e vai honrar aquele que honrou a sua palavra, e tribulação e angústia sobre aquele que desprezar e ir contra a sua palavra. Pois ninguém é uma ilha, todo mundo é uma influência. E a Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Pois uma pessoa que vai contra a palavra, ela diz, não dá nada, veja, estou brincando com a palavra, estou zombando da palavra de Deus, e veja como estou sendo abençoado, como estou prosperando, como tenho saúde. E esse tipo de pessoa acaba incentivando outros e arrastando outros, assim como Satanás arrastou a terça parte dos anjos. E Deus não ficará sem testemunho, ele revelará a sua palavra, e ele honrará a sua palavra, não importa quem a discuta. Se for um membro que está correto contra um bispo, um apóstolo, não importa. Se aquele pequenininho está com a verdade, com a palavra, Deus vai honrar. E aquele grandão que achou que era alguma coisa, ele vai ser envergonhado. Porque Deus não respeita títulos, não respeita a placa de igreja, não. Ele respeita a sua palavra no Espírito. E ele honrará e confirmará a sua palavra. Mas dia ou menos dia ele prova que a sua palavra é verdade, honrando aqueles que estão do seu lado. Como disse certo rei, não venha contra nós, porque vocês não poderão subsistir. Conosco está o Senhor e temos temido ao Senhor. Vocês têm zombado do Senhor e têm escarnecido do Senhor, vocês não prosperarão. É muito incrível que o inimigo coloque esse atrevimento do carnal zombar do espiritual, do carnal brincar com o espiritual, e isto é um atrevimento mortal, pois já é o próprio inimigo procurando fazer com que a pessoa toque no ungido, vá contra a palavra de Deus. Isto é, quando Saul foi contra Davi, ele acabou morrendo e Davi viveu. É muito sério nós irmos contra a palavra de Deus, ir contra a espada. Nos ferimos, mas se usarmos a espada contra o inimigo, ela é arma de guerra. Então existe uma diferença entre a destruição do inimigo e a perseguição por causa do evangelho. Muitas vezes a pessoa ela dá mau testemunho e depois fala, estou sendo perseguido pelo evangelho. Ela prega heresia e depois diz, estão blasfemando o Espírito Santo, estão me perseguindo, você está indo contra o Espírito Santo. Não é nada do Espírito Santo, não. É coisa da tua cabeça, é opinião tua, é visagem, é coisa que o anjo falou, é opinião. Não, ninguém deve seguir a cabeça de ninguém. Ninguém é servo de homens, mas sim a palavra no Espírito. Então muitas vezes, amados, a pessoa está sendo perseguida pelo evangelho, que está pregando o evangelho com amor. Mas às vezes ela está sendo perseguida por quê? Por causa do mau testemunho. E aí ela fica dizendo que está sofrendo pelo evangelho, quando na verdade ela está sofrendo por ser intrometida, carnal e por dar mau testemunho, né? Vemos que aqueles que querem realmente viver em Cristo, 2 Timóteo 3,12, serão perseguidos, assim como foi no início, desde Caim que matou Abel, Esaú que perseguiu, o seu irmão. Assim toda a palavra de Deus nós podemos ver
aqueles que são da semente da serpente, raça de serpente que persegue a semente, que é o remanescente fiel. Nós podemos ver Amã perseguindo Esther e Mordecai, o Mardoqueu, né? Podemos ver aqueles que invejaram Daniel, podemos ver aqueles que perseguiram José, aquele faraó que se opôs a Moisés, podemos ver aqueles que perseguiram a Paulo, Pedro, João. Qual foi o final deles? Horrível, horrível. Nenhum deles prosperou, nenhum deles prevaleceu, porque Deus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Isaías 54:17, nós citamos agora aqui pouco, né? Que toda ferramenta, pode pegar aqui, eu estou abrindo aqui a palavra, Isaías 54:15 e também 17. Fala que toda ferramenta preparada contra aqueles que estão realmente no temor do Senhor, tá? Na sinceridade, toda ferramenta não prosperará. E que aquele que acusar você, ele que vai ser envergonhado. Você viu que quando estava lá, Abraão errou e falou que a sua esposa era sua irmã por medo de ser morto por Faraó. E aí Abraão mentiu, mas ele se arrependeu. E quando o Faraó foi censurá-lo, o Senhor disse: olha, Abraão vai orar por você. Porque, veja só, Deus não corrigiu Abraão, mas corrigiu o Faraó. Assim foram os 3 amigos de Jó. Disseram: olha, você falou mal do meu servo Jó, agora vocês vão ficar doentes, só ele poderá orar por você. Não adianta você ir para outro pastor, você ir para lá e para cá e para cá. Quando você peca com o teu irmão, quando você não se reconcilia com ele, não pede perdão para ele, enquanto você não recebe uma oração dessa pessoa, não vai para frente. É incrível como Deus tem senso de humor, irmãos, e como ele é matemático e justo. Às vezes a pessoa diz: não, eu vou ficar aqui na minha, vou pedir oração para esse outro pastor aqui, para esse outro. Não, vocês vão lá para Jó. Vocês falaram mal de Jó, ele estava na unção e direção do meu espírito, agora só com a oração deles é que vocês vão sarar. Deus é maravilhoso, ele vai fazer com que aquele que zombou do teu ministério, da tua palavra, precise da tua imposição de mãos, da tua oração. Por quê? Porque ele vai honrar a palavra, não você. Ninguém é grande, ninguém é importante, ninguém é maior que ninguém, mas Deus vai honrar a sua palavra. Vamos dar um exemplo. Numa igreja pequenininha tem um pastor simples, que está na unção e direção do Espírito. Deus não vai honrar esse pastor nessa igreja. Ele vai honrar a palavra que está sendo pregada ali. E se aquela palavra for contraditada, vai ter que ser provado que aquela palavra é de Deus. E Deus vai honrar e vai fazer de tudo para que aquilo seja revelado como palavra dele. Veja como Deus faz. Então veja que todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Então, há tempos em que nós somos maltratados, né? Por causa de Cristo. E parece que nada está acontecendo. Lá está Herodes no trono e João Batista na prisão. Há um tempo. Mas se você persevera e você teme ao Senhor, João Batista está no paraíso hoje e Herodes está gritando no inferno. Há um tempo, irmãos, para todas as coisas. Não pense que Deus não está vendo. Deus está vendo e o homem está semeando, ele irá colher, se não se arrepender. Por isso devemos orar por aqueles que nos perseguem, pois estão correndo perigo espiritual. Não queremos que eles vão para o inferno, não queremos que eles sejam destruídos, mas que eles sejam abençoados junto conosco. Então o que vemos é que o Salmo 91 mostra que há desastres naturais, acidentes, doenças, mortandades, e essas coisas virão sobre aqueles que não temem o Senhor. Coisas estranhas vão acontecer com aqueles que perseguem a palavra de Deus. Catástrofes horríveis irão acontecer com aqueles que vão contra a palavra de Deus. E é isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Não se alegre quando o seu inimigo, aquele que se fez seu inimigo, começar a cair, para que Deus não olhe e desvie a ira dele para você. Não. Se Deus está honrando a palavra, ele que honre a palavra. Nós todos somos iguais, todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Nós só estamos em pé pela graça, pela misericórdia de Deus. Se alguém caiu, queremos que ele se levante. Mas se ele não quiser se levantar, finalmente será julgado. E Deus é o único que pode fazer julgamento, pois ele é o juiz, nós não.
Não temos o direito de sentarmos na cadeira do juiz, pois todos nós, somos necessitados da misericórdia e devemos usar misericórdia se queremos que Deus tenha misericórdia. Ele diz que Ele terá misericórdia daquele que teve misericórdia. Isso é muito importante, meus amados irmãos. Veja que no Pai Nosso diz: perdoa-nos assim como nós perdoamos. Quando Davi pecou, ele pecou com Batseba e assassinou um dos seus melhores soldados. E ele se arrependeu. Ele se arrependeu e o Senhor disse: não morrerás. Você sabe, pela lei ele devia morrer. Mas sabe por que ele não morreu? Porque ele teve misericórdia de Saul. Ele não matou Saul, que era um ungido. E a misericórdia que ele usou com Saul, Deus usou com ele na hora que ele falhou. O Senhor disse: está perdoado, você não morrerá. Veja que coisa tremenda, irmãos. Às vezes a pessoa é dura. Justiça, tem que pagar. Não, essa pessoa... Você usa de justiça, mas você vai precisar da misericórdia de Deus lá na frente. Portanto, devemos ter compaixão das fraquezas e dos erros das pessoas, pois nós também falhamos. Não há ninguém que acerte sempre. Todos nós só estamos em pé pela misericórdia e pela graça de Deus. Então há uma promessa de que o mal não triunfará para sempre. O mal não nos alcançará. Existem polos opostos. Deus vai julgar o ímpio, mas Deus vai galardoar o justo. Quem é justo? Aquele que está debaixo do sangue de Jesus, confiando em Deus, perdoando 70 vezes 7 e procurando fazer a vontade de Deus, lutando contra a sua carne. É uma batalha tremenda. Além de lutar contra a carne e o diabo, ainda luta com os falsos irmãos, né? Ainda luta com a traição, com o engano, com a hipocrisia de muitos. Mas Deus sonda o coração. Em 1 Coríntios 4:5 diz: não julgue nada, porque naquele dia Deus vai revelar a profundidade do coração de cada um que não se arrependeu, e lá vai ser exposta a obra de cada um, né? E essas obras de palha, essas obras sem vida, obras mortas, porque não foram feitas em Cristo, no Espírito Santo. Muitas vezes foi feito para se aparecer, para ganhar dinheiro. Deus sonda a intenção, não apenas o que fazemos, mas o porquê fazemos. E uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo, ou ela faz para ganhar fama, ou para ganhar dinheiro, tapinha nas costas, elogios, e essas obras são obras mortas, não tem a unção do Senhor. Somente aquilo que nós fazemos em comunhão com Deus, para a glória de Deus, por amor às pessoas, é que tem galardão, é que passa pelo fogo e permanece. Veja que o que nós estamos vendo aqui é uma linda promessa, que se você temer ao Senhor, não precisará se vingar, não precisará ficar magoado. Não deixe distrair a sua atenção. Ei, quem faz justiça é Deus. Quantas pessoas estão enfermas por causa da mágoa, que cria raiz de amargura? Quantas pessoas estão se vingando, maquinando justiça? Não faça isto. Há um Deus que faz justiça na hora certa. Não seja uma pessoa magoada. Perdoe, libere. Isto é com Deus. Ele é o juiz da sua palavra. A palavra é dele. Por exemplo, se eu prego a palavra e alguém a rejeita, eu não tenho nada com isso. A palavra não é minha, é de Deus. Quem vai ter que julgar? Quem é que vai julgar? Quem é que vai realmente punir ou perdoar? Deus, porque a palavra é dele. E ele tem todo o direito. Nós estamos ali semeando, somos semeadores, mas quem dá o crescimento é Deus. Portanto, não há ninguém que seja perfeito. Todos nós só estamos em pé pela misericórdia e graça de Deus, porque alguém orou por nós e pôs as mãos sobre nós, porque alguém intercedeu por nós. Então assim devemos ser cheios de compaixão. A Bíblia diz, guarda essa ira aí, viu? Irai-vos, não pequeis. Deixa Deus fazer a vingança. A Deus pertence. Dai lugar à ira, significa deixa a ira de Deus operar. Não diga, Senhor, tem misericórdia, abençoa. Não. A Bíblia diz, Jeremias, não ore para esse povo para que eles sejam abençoados, não. Ore para que eles se arrependam. Se uma pessoa está em rebeldia, se a pessoa está indo para o inferno, você fica, Senhor, tem misericórdia, abençoa essa pessoa. Você não está amando essa pessoa como a ti mesmo. Porque se você estivesse indo para o inferno e alguém orasse assim, Senhor, perdoa ele e ajuda que ele seja feliz. Ele vai para o inferno. Então o que certas pessoas precisam não é que você ore, Senhor, tem misericórdia, abençoa. Senhor, leva essa pessoa ao arrependimento.
para que ela seja salva. Paulo disse assim: é melhor que caiam de cama. Ele disse: só entrega o corpo deles à destruição, para que eles sejam salvos no juízo final. Então, existem pessoas que o que eles precisam, a melhor bênção que eles precisam é tribulação, é sofrimento, é decepção, é a escola do fracasso, para que caiam em si. Porque enquanto o filho pródigo estava dando tudo certo para ele não foi para a casa do pai. Mas quando ele comeu com os porcos, aí ele caiu em si, se arrependeu. Então, para as pessoas se arrependerem, às vezes, a maior bênção, elas têm que fracassar, elas têm que cair, elas têm que passar por isso. Deus não quer, Deus não tem prazer nisso, mas é melhor sofrer aqui do que cair no quinto do inferno, é ou não é? A melhor bênção, neste caso, é: Senhor, leva essa pessoa ao arrependimento, leva essa pessoa, meu Pai, a largar este pecado, a temer ao Senhor, a se entregar ao Senhor, né? E não ficar dizendo: Senhor, perdoa, abençoa ela, Senhor. Ai, Senhor, tá tudo bem. Não, isso não é amor. Amor não é orar para que a pessoa seja abençoada, mas para que ela seja salva. Em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, Senhor Jesus.